Olá, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você e família. Deus abençoe a nossa igreja. A intenção desse vídeo é trazer uma palavra de ensinamento básico para os nossos jovens ou qualquer outro irmão, dependendo da faixa etária, independente da faixa etária. É uma palavra de conhecimento, uma palavra de fundamento para a vida espiritual, para o fortalecimento da fé de cada um. Vai desculpando a simplicidade do vídeo, né? Geralmente, do jeito que eu acordo, eu faço as higienes básicas e vou logo estudar. Talvez a cara aí não esteja muito agradando, mas eu peço que se atenha ao conteúdo, né? Por enquanto, eu estou aprendendo ainda a como manusear bem, né, a internet, como fazer um vídeo bem mais agradável. Enquanto isso, eu peço o carinho da sua atenção e peço que você preste atenção, né, no conteúdo, tá bom? Se você puder abrir a sua Bíblia aí de alguma forma, né, ou anotar o texto básico para a nossa leitura, né, é Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Aí você pausa o vídeo, vai procurar, depois você continua assistindo, tá bom? Então vamos lá, para o vídeo não ficar longo. Hebreus capítulo 11 é considerado pelos teólogos como a galeria dos heróis da fé, porque ele vai fazer um resumo, né, de todos os servos do Senhor, que honraram a Deus com as suas vidas, né? Honraram a Deus com a sua fé. Então, Hebreus capítulo de número 11, versículo 1, diz assim, na Bíblia traduzida pelo rei King James: ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber, e o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Então, basicamente, a Bíblia aqui nesse capítulo, ela faz um resumo do que é fé. Porque muita gente, por incrível que pareça, ainda tem uma certa dificuldade para entender o que é fé, né? Alguns acham que fé é um sentimento, outros acham que fé é uma alegria, outros acham que fé digamos que expectativa, esperança e assim sucessivamente. Mas nesse texto aqui, agora vou ler na tradução João Ferreira de Almeida, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se vê. Aqui deixa bem claro que fé, pelos dois textos, pelas duas traduções que lemos, que fé é certeza, né, e convicção. Fé é certeza daquilo que nós esperamos, né? É a base daquilo que nós esperamos, é a base da nossa esperança, é o firme fundamento da nossa esperança, certo? E a prova de fatos que não se veem. Então, fé é certeza, fé é convicção. Por esse texto aqui, nós temos essas duas palavras inclusas nesse primeiro versículo, certo? Certeza e convicção. Só que contextualizando esse capítulo com Romanos, né? Romanos no capítulo de número 10, versículo 17, diz: a fé vem pelo ouvir. Romanos 10 e 17. E o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, a fé que emana de Deus, a fé espiritual, ela não é propriamente ou basicamente uma esperança, ou meramente uma esperança, né, humana, mas ela é uma certeza, uma convicção que vem de Deus quando você ouve a palavra de Deus e atenta para essa palavra, né? E atenta para essa palavra. Porque se lermos também a carta
escrita aos Hebreus no capítulo 4, você vai ver que muitas pessoas ouviram ou ouvem a palavra e endurecem os seus corações, né? A gente percebe que Jesus, ele pregou a palavra e em muitos lugares ele foi rejeitado. Então o homem, ele pode acatar a palavra ou rejeitar a palavra. Então, no momento que você acata essa palavra, você dá ouvido, dá atenção para essa palavra, ela vai começar a produzir em seu coração uma certeza e uma convicção. Agora vamos lá. O que é fé depois de termos ouvido tudo isso? Sintetizando, fé é certeza, fé é convicção naquilo que Deus fala e naquilo que Deus é. Aí você pode repetir o vídeo, porque aí você vai compreender paulatinamente essa explicação. Então, não há muitos mistérios na fé nesse aspecto, né? No aspecto de definição, é certeza e convicção naquilo que Deus é e naquilo que Deus fala por meio da sua palavra, certo? Isso é a fé espiritual, a fé que vem de Deus, tá bom? Vamos ler agora o versículo de número 2, Hebreus 11, versículo 2. Diz assim: porque por ela quem? A fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Os antigos aqui, quando você lê o texto, são os profetas, são homens e mulheres de Deus que viveram muito antes de Jesus e depois de Jesus, né? Para ficar fácil, porque eu estou tentando aqui falar para novos convertidos, né? Para jovens que estão ingressando na fé, tá bom? E para pessoas, como eu disse, de qualquer idade, que desde que sejam novas na fé, então é interessante aprender isso. Apesar que existe uma gama de pessoas que têm muitos anos na igreja que não tem esse entendimento, tá bom? Infelizmente. Mas o versículo 2 diz o seguinte: portanto, mediante a fé, os antigos receberam bom testemunho. O que é esse bom testemunho? Não é aquilo que nós aprendemos hoje, né? Você tem que vestir isso para dar um exemplo bom para as pessoas. O bom testemunho aqui foi as coisas que eles operaram por meio da fé. Aí, quando você lê o capítulo inteiro, você vai ver, é porque eu estou lendo aqui no meu computador, né? A Bíblia no computador, então, para justamente alcançar aqui as várias traduções, para facilitar, né? Mas os sacerdotes, os profetas do passado, eles alcançaram bom testemunho no sentido de serem exemplos de fé, né? Eles conseguiram se livrar da cova de leões, né? Foram lançados em fornalhas de fogo e não morreram, né? E tantas coisas. Mulheres que eram estéreis e acabaram se tornando mães por conta do milagre que aconteceu na vida delas, por meio da fé. E aqui a Bíblia chama isso de testemunhos, né? Porque isso serve de exemplo para essa geração, certo? Pessoas incapazes que se tornaram capazes, pessoas que não tinham condição alguma de vencer uma guerra e venceram guerras, pessoas que estavam debilitadas e alcançaram cura. Então, quando nós olhamos para isso, a Bíblia deixa bem claro que eles servem de exemplo, né, para ativar em nós a mesma fé em Cristo Jesus, em Deus, em Cristo Jesus, né, em sua palavra, tá bom? Então, versículo 3, Hebreus 11, versículo 3. Pela fé compreendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus,
e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, olha que coisa interessante. Pela fé entendemos que os mundos, os cosmos, né, foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visível não foi feito daquilo que se vê. Ou seja, o mundo que você enxerga hoje, ele foi criado por um mundo que você não consegue enxergar, que é o mundo espiritual. Simplificando, que é o mundo de Deus. Ok? Um mundo este que é espiritual. Ele deu origem ao mundo físico. Então, entendemos que o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Ok? Só que cientistas não acreditam nisso. Filósofos não acreditam nisso, né? Alguns, ou a maioria. E é justamente isso que a Bíblia começa aqui narrando, né? Ela diz o seguinte: pela fé entendemos. Você só pode compreender o mundo espiritual, entender o mundo espiritual, o mundo de Deus, pela fé. Porque quem é o homem natural que vai aceitar que aquilo que você não consegue enxergar deu origem àquilo que você vê, aquilo que é físico? Bem, um homem natural, um ser humano comum, que não tem fé em Deus, jamais ele vai acreditar nisso. Eu quero finalizar esse vídeo, para ele não ficar grande, né, dizendo o seguinte: a nossa fé não é loucura, ela não é pautada em algo qualquer, ou em nada, ou em fábulas. A Bíblia, ela é a santa palavra de Deus. A Bíblia ela é vista não pelos crentes, mas por historiadores no mundo inteiro, há milhares de anos. Ela é vista como um documento que comprova a origem de muitas coisas na vida, a origem dos seres humanos, né? A ciência comprova, a arqueologia comprova que esses documentos, no caso a Bíblia Sagrada, eles testificam da verdade, de tudo aquilo que existe, né? Ou seja, todos os estudiosos concordam, e até filósofos concordam, que Jesus realmente foi um ser real, ele existiu, né? Que tudo aquilo que está narrado na Bíblia e a história reproduz é apenas uma confirmação de tudo que a Bíblia registra. Então, se há um registro de tudo, e esse registro é confirmado como sendo algo real, então vemos aí que a nossa fé ela é pautada em coisas concretas. Não é que a gente inventou, pensou, imaginou, né? Não, é que um livro cientificamente comprovado, que é um documento antigo e que testifica de tudo aquilo que vemos hoje como sendo real, entendeu? Ele nos garante que existe um Deus, e esse Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Portanto, a nossa fé ela não é sem razão, sem motivo, não é um tiro no escuro. Mas, contudo, há ainda pessoas que são céticas, descrentes. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11:3: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Amém? Então, pela fé, não somente nós temos a compreensão de que o mundo ou o cosmos foi criado pela palavra de Deus, mas também entendemos pela fé os ditames, os propósitos, os planos de Deus. Creia e a compreensão virá. Creia e a revelação de Deus virá para a sua vida. Creia, ore e Deus vai direcionar você. Que Deus te abençoe. Espero em Deus que essa palavra ela venha surtir efeito em seu coração e fortalecer você na fé. Se você gostou, participe, compartilhe com outras pessoas para abençoá-los no nome de Jesus.